Capítulo 2 Substituindo minhas vontades. Rolo na cama e olho para o relógio. Mais um dia. Desafiando toda a lógica e toda a ordem. Seja o dia em que ela será minha amiga e não revelará meus segredos. Talvez de alguma forma, da noite para o dia, a estrutura molecular do meu corpo tenha mudado, e hoje eu magicamente pesarei menos. Mas não. Arranco o elástico do meu rabo de cavalo. Ei, ele deve pesar um pouco. E decido me pesar de novo. Mas a balança não muda de ideia na segunda vez. Hoje ela não é minha amiga. Prometendo agir melhor, ingerir alimentos mais saudáveis e fazer boas escolhas, fui até a cozinha, só para ver minha decisão ser derretida, como a cobertura nos enroladinhos de canela que minha filha acabara de tirar do forno. Nham nham. Ah! Quem se importa com o que diz a balança, quando esse enroladinho transmite tanto amor e deleite? 2 enroladinhos e meio depois, decido que amanhã será um dia melhor para manter minhas promessas de comer algo mais saudável. E já que hoje é o meu último dia para comer o que eu quiser, vou curtir o momento. Mais um enroladinho de canela, por favor. Na manhã seguinte, eu me viro e olho para o relógio. Mais um dia. Desafiando toda a lógica e racionalidade. Saio da cama e me dispou de tudo que seria pesado, até mesmo a menor grama, enquanto vou em direção à balança. Talvez este seja o dia. Porém, mais uma vez, não é. Arranco o elástico do meu rabo de cavalo e tento de novo. Mas não. Jurando agir melhor, comer de forma mais saudável e fazer boas escolhas, começo meu dia. Apenas para me ver dando as mesmas desculpas, racionalizações e promessas para depois. Sempre depois. E o ciclo que passei a odiar e a sensação de impotência para interrompê-lo continuam. Com quem vou conversar a respeito disso? Se eu admitir minhas dificuldades às minhas amigas, elas talvez tentem me cobrar da próxima vez que sairmos juntas. E se eu não estiver de bom humor, para ser questionada pelos meus nachos com queijo e guacamole esta? Simplesmente responderei que vou começar a dieta na segunda-feira. E elas vão concordar. Elas não acham que preciso fazer mudanças. Eu, no entanto, realmente preciso fazer mudanças. Eu sabia disso. Porque, na verdade, isso não se tratava da balança, mas sim da batalha que devastava meu coração. Eu pensei, desejei, e organizei minha vida muito em torno da comida. Até o ponto de saber que Deus estava me desafiando, submeter isso ao seu controle. Submeter de verdade. Ao ponto de fazer mudanças radicais, pelo bem da minha saúde espiritual, talvez até mesmo além da minha saúde física. Parte da minha rendição estava me perguntando a mesma verdade nua e crua. Posso perguntar a você a verdade nua e crua? É possível que amemos a comida mais do que a Deus e dependamos dela mais do que dele? Agora, antes de você jogar esse livro bem longe, ouça-me. Essa pergunta é fundamental. Eu tinha de ver o propósito da minha batalha como algo além de vestir números menores e receber elogios dos outros. Tinha de ser algo além de mim mesma. Tinha de ser sincera o bastante para admitir que eu dependia mais da comida do que de Deus. A comida era meu conforto, minha recompensa, minha alegria. Eu corria para a comida em tempos de estresse, tristeza, e até em momentos de alegria. Eu me sentia uma idiota, admitindo esse fato. Sentia-me como uma impostora espiritual. Contei para algumas pessoas a respeito do assunto, e a maioria pareceu ser solidária. Mas uma mulher bem intencionada brincou com o que as outras repetiriam nos próximos meses. Você está fazendo desse lance de dieta uma jornada espiritual? Deus realmente se importa com nossa comida? Sim. Acredito que Ele se importa. Deus jamais pretendeu que desejássemos qualquer coisa mais do que desejamos a presença dEle. Apenas um relance de sua palavra prova o fato. Veja o que a Bíblia diz quando o povo escolhido de Deus, os israelitas, quiseram mais a comida do que a Deus. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Salmos 78:18. Uau! E o que aconteceu com eles? Eles nunca entraram na terra prometida. Esse povo vagou pelo deserto por 40 anos, e ninguém, exceto Josué e Calebe,
os líderes da geração seguinte, foi autorizado a entrar na terra que manava leite e mel. Não sei você, mas não quero vaguear por um deserto, incapaz de adentrar na vida abundante que Deus tem para mim, porque deliberadamente opus à prova, por causa de comida. Quando comecei, sabia que essa batalha seria difícil. Porém, em meio a isso tudo, decidi fazer de Deus o meu foco. Toda vez que eu tinha vontade de comer algo que sabia que não fazia parte do meu plano, usava esse desejo como um lembrete para orar. Eu tinha muita vontade. Então me vi orando muito. Não se apresse no último parágrafo. Usei minhas vontades de guloseimas como um lembrete para orar. Foi minha maneira de derrubar a torre da impossibilidade diante de mim, e construir algo novo. Minha torre da impossibilidade era a comida. Tijolo por tijolo, eu me imaginei desmontando a torre de comida, e usando os mesmos tijolos para construir um caminho de oração, pavimentando para a vitória. Essa simples visualização fez as coisas ficarem mais fáceis? Às vezes sim. Noutras vezes, minha vontade por comida não saudável me fazia chorar. É sério, chorar. Às vezes eu acabava no chão do meu closet, orando com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E me dei permissão para chorar, assim como o salmista. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Salmos 5, 1-3. Foi exatamente o que fiz. Senhor, quero um biscoito no café da manhã. Mas vou comer ovo pochê. Agradeço por esses ovos, mas serei honesta em dizer que minha vontade de comer outras coisas é difícil de resistir. Mas em vez de me ressentir do que não posso comer, faço a escolha de me alegrar com aquilo que posso comer. Deus, são 10 da manhã. E de novo estou com vontade, quero aqueles salgadinhos que estão gritando meu nome. Mas em vez de ir até eles, estou orando. Serei sincera, não quero orar. Quero aqueles salgadinhos. Mas vou comer um punhado de amêndoas, e de tijolo em tijolo, de oração em oração, traçar um caminho para a vitória. Deus, é hora do almoço e todas as minhas amigas estão indo para o restaurante mexicano. Eu amo comida mexicana. Eu podia realmente justificar uma tigela cheia de nachos e guacamole neste exato momento. Entretanto, mais uma vez, estou escolhendo orar em vez de ficar presa ao meu desejo. Ajuda-me, Deus, a me sentir satisfeita com as escolhas mais saudáveis. E foi assim que minhas orações continuaram ao longo do dia. Eu apresentava meus pedidos diante de Deus, e esperava. Então, numa manhã, finalmente aconteceu. Acordei e pela primeira vez, depois de muito tempo, me senti incrivelmente empoderada. Ainda segui a mesma rotina louca com a balança, sem roupas, sem elástico de cabelo. E eu só subi nela uma vez. Os números ainda não haviam mudado, mas meu coração sim. Um dia de vitória tinha um gosto melhor do que qualquer comida da qual eu havia aberto mão. Eu tinha esperado muito, usando minhas orações como meu guia, e consegui. Consegui naquele dia, e no outro, e no seguinte. Por que não comemorar de uma vez por 4 dias vitoriosos seguidos, e talvez até mais um? Não posso prometer a você que não haverá mais lágrimas. E não posso prometer que o ponteiro da balança vai retroceder tão rápido quanto você gostaria. Mas será um começo. O livro de Lisa Kerstin não fala apenas sobre dieta. Ele é muito mais profundo do que isso. Ele aborda a raiz, a causa de muitas vezes nos alimentarmos compulsivamente, mostrando como colocamos o alimento em um trono e permitimos que ele gerencie as nossas emoções. Muitas vezes não nos alimentamos para nutrir o nosso corpo, mas para preencher um vazio, uma falta, uma necessidade. A alimentação pode ter o objetivo de trazer comunhão ou distração, dependendo da forma como usufruímos dela. Quantas vezes corremos para a comida quando temos um problema, ao invés de corrermos para a presença do Senhor? A alimentação sempre esteve presente na Bíblia. Em todo o contexto bíblico, vemos símbolos ligados ao alimento. E o próprio Jesus Cristo é chamado de o pão da vida. Precisamos entender que a alimentação também é uma forma de nos conectarmos com o Senhor. Infelizmente, a indústria alimentícia trouxe para nós uma visão distorcida da alimentação,
transformando-a em algo ligado apenas ao desejo, ao prazer momentâneo ou à tentativa de suprir necessidades emocionais. Esse livro me trouxe clareza, não apenas sobre emagrecer ou me alimentar de forma saudável para cuidar do corpo, embora isso também seja importante, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado com amor. Mas ele me fez perceber que a minha alimentação estava diretamente ligada ao meu relacionamento com Deus e ao lugar que Deus ocupava na minha vida. Quando a alimentação ocupa o lugar de Deus, ela passa a governar nossas emoções, e até a forma como nos comportamos, dependendo do que consumimos. Quando você começa a olhar para a alimentação de maneira espiritual, entendendo que o alimento é uma dádiva criada por Deus e que possui um propósito específico para a nossa vida, sua forma de viver muda. Você começa a enxergar a si mesmo como alguém precioso, alguém que Deus vê nos mínimos detalhes. Então, nasce em você o desejo de entregar o seu melhor para Deus, e de não permitir que nada além dele domine o seu coração e a sua vida. Por isso, esse livro é muito mais profundo do que um método ou uma estratégia. É um livro que toca feridas, desperta consciência e leva você a entender o que talvez esteja roubando suas experiências e a sua intimidade com Deus em algo aparentemente tão simples, mas tão profundo.